Começou mais um podcast dos diretores, o seu podcast semanal falando sobre como é a vida de um gestor de escola pública. Tem gente que acha que é as mil maravilhas, tem gente que acha que é um mar de rosa, tem gente que acha que é bem docinho. A gente está hoje aqui para provar que rapadura é doce, mas não é mole, junto com a galera do Nordeste, pesadão. Hoje estamos aqui com o meu parça, o professor Sebastião Anselmo. Boa noite, Tom. Boa noite, junto Sebastião. Com a gente aqui, Macário, nosso brother Macário. Boa noite, Aê! Francisco de novo. Francisco, nosso sócio. Sócio, cara, duas sumidades, duas personalidades das direções aqui da escola. E esse nosso podcast já é o seu preferido. Você já colocou lá, já vai se inscrever no canal, vai dar o joinha, vai marcar, vai comentar. E a gente não pode esquecer de quem? Nosso amigo Enio. Claro. Boa noite, Enio! Sem o Enio, a mágica não acontece. Então hoje, gente, é aquele velho papo descontraído agora com o Macário, meu conterrâneo. Francisco voltando aí, porque no nosso episódio não deu pra gente conversar tudo e a gente trouxe novamente junto com o Macário agora. E você já pode colocar aí, ó, parte 1, parte 2, parte 3, porque aqui tem conversa. Aqui a conversa vai fluir, vão ser 5 horas de podcast. Eu acho que nem o Senhor dos Anéis vai ser tão duradouro quanto o nosso papo aqui. Mais uma vez, obrigado, Macário, obrigado, Francisco. Sempre é um prazer aí. Hoje, gente, é sexta-feira, a gente vai sextar com muita descontração, muita alegria e com muita conversa boa. Beleza. Tião, hoje eu gostaria de mandar um abraço pro pessoal lá da CTM, que todo dia de podcast elas ficam querendo saber quem que é o convidado. Será que elas mandam pra tu também? Quem que é o convidado? Conta pra gente. Eu mando uma figurinha do Tiririca assim, rindo assim, fazendo assim com a cara. Que vai hoje? Elas estavam ansiosas pelo episódio do Macário. Quando que o Macário vai lá? Pois é, Macário. E a gente não entregou o jogo. Eu queria só fazer aqui um abraço pro meu pai. Seu pai? Porque Qual o nome do seu pai? Meu pai, seu Anselmo, te amo. Pensei que o nome era pai. Meu pai, todo episódio ele assiste. Ele fica assim, meu filho, tu só tem aquela camisa preta. O povo vai achar que tu só tem uma camisa preta. Vai com a camisa com detalhe. Pai, eu vim com a camisa com detalhe. Pai, aqui, ó, branquinho aqui. Eu achava que você só tinha aquela camisa. Não, cara, eu vou contar uma coisa pra vocês. Eu não contei, mas se eu for contar quantas camisas pretas eu tenho, eu acho que os 2 meses e não repito nenhuma camisa. Então já sabe, né? Foi me dar um presente, camisa XXG preta. Mas vamos passar a bola pros nossos convidados e amigos aí, gente. Macário, você primeiro, dê suas credenciais. Boa noite, pessoal. Boa noite mesmo e obrigado pelo convite. Muito obrigado mesmo. É uma honra estar aqui com vocês. Pra gente bater um papo aqui descontraído, né? E um prazer enorme, né, estar aqui com pessoas ilustres, né, pessoas que se dedicam tanto para que a gente tenha uma educação de qualidade no GAM. Fala aí, Francisco. Boa noite. Boa noite. De novo. Qual é o gostinho de estar de volta aí no podcast? Rapaz, muito gostoso, prazeroso. Também sou fã, assisto eu e minha menina, a gente assiste o podcast toda. Qual o nome da sua menina? Maria Luísa. Manda um beijo aí pra Maria Luísa. Beijo pra Maria Luísa aqui. E ela gosta, assiste, a gente fica conversando. Quem é esse diretor, pai? Quem é esse? Então, ela já conhece, já sabe que é o Tião, que é o Tom. E quando eu falei que está com o Macário, né? Que é uma honra, o Macário, eu até conversei com os meninos, tem um respeito e uma admiração muito grande. O Macário eu não sei nem no se Gama. Vai, eu não sei nem se vai carregar o episódio. Pois é, rapaz, o Macário é uma camisa de peso. Assim. Que me ideia. Então, hoje eu estou aqui até para aprender com o mestre Macário. Nunca, jamais eu aprendo todos os dias com vocês. Gente, para quem não conhece ainda, ou conhece, o Macário é o nosso diretor do CG, né? O 101, que é mais conhecido como CG, tá lá naquele lugar escondido. Porque é meio escondido o CG, né, cara? É atrás da escola classe 1. É preservado. Tem um bosque na frente do Macário. Acho que o Macário, a única escola que tem um bosque na frente é o Macário. Macário, conta aí um pouquinho pra gente aí como começou a sua vida na educação,
Contei que você é meu conterrâneo, que você veio pra cá, que você jogou handball, não foi lá em Sertânia? Sim. Aí eu. Você sabe que meus primos lá tudo assistem esse episódio. Eu mando pra eles lá e. Então eles vão gostar. Eu sou professor, né? Formei em Pernambuco, né? E vim para cá no início da década de 90, né? Durante a década de 90. Cheguei aqui, eu já vim concursado, né? Eu era até então funcionário e o órgão que eu trabalhava, a conversa que ia privatizar, ia terceirizar, essas coisas na época. E aí teve esse concurso aqui, eu passei, teve o concurso da Chesf, eu passei e fui chamado logo para aqui. E na época eu lembro, depois que eu estava aqui, eu fui chamado para a Chesf e não quis voltar porque aqui na época, quando iniciei, a gente recebia 17 salários mínimos. Né? Então, Nossa, 17 salários mínimos. 17 salários Coloca mínimos. aí nos valores de hoje. Eu lembro, né, eu falando isso para o meu pai, né, meu pai falando que eu tinha sido chamado e fui chamado também para a Compesa, tinha também passado na Compesa, que é o órgão de saneamento de Pernambuco. E aí decidi ficar aqui, eu sou muito grato mesmo, né, porque hoje já sou gamense mesmo, gosto mesmo do Gama, né, do DF e fiz muitas amizades aqui, tenho muito orgulho de pertencer à comunidade daqui e para mim é um prazer enorme, né, estar aqui no Gama e quando hoje, na verdade a gente está para aposentar aí, eu acho que isso é o último mandato da gente, né, como diretor e vida que segue. Só para atualizar, assim, eram 17 salários mínimos. Hoje o inicial da Secretaria de Educação do Distrito Federal não chega a 4. Sim, isso mesmo. Não chega a 4. Isso mesmo. Quando questionam, Tom, falam muito o seguinte, quando você entrou, você sabia quanto ganhava. Né? Quando a gente faz greve, realmente sabia mesmo. Eu sabia, eu fiquei por causa disso. Né? O que atraía principalmente o pessoal do Nordeste era o salário. Hoje, eu convidar alguém da minha cidade para vir para cá fazer um concurso é um insulto. É um insulto, porque a qualidade de vida lá é melhor e você ganha praticamente a mesma coisa. Então, e tem estados que se ganha mais já, então não tem nem como pensar. Acho que Brasília hoje é o sétimo, né? O sétimo colocado, né? Tem que até pesquisar. É mais a gente sério. pode até pesquisar aí, né, Enio? Nosso Eu acho que eu amigo, tinha, se não me Eu ia engano, até para lá para Goiás, 14º, É alguma sério? coisa assim. É Eu uma acho que coisa passou assim. bastante. Francisco, você está satisfeito aí com essa gratificação de diretor? Não, é horrível, pela responsabilidade que temos. Não, é bom, gente, que ele já foi direto ao ponto. Horrível, assim, acho que paga-se para trabalhar. Nós 4 aqui, entre outros diretores que vão assistir esse podcast, eles sabem. Querendo ou não, o diretor acaba... São pequenos gastos, é tão burocrático que você acaba pagando para se livrar logo do problema. É uma coisinha pequena, corriqueira, mas que ao longo do mês vai se somando, acaba tendo um montante alto. E assim, eu fico chateado, eu até vou levantar essa questão, porque eu não vejo tanto empenho, e não vi tanto empenho por parte do sindicato em relação à nossa gratificação. Não vou querer bater no sindicato, até porque já apanhou tanto. Até porque não precisa bater. Já apanhou tanto e é ruim até quando... Automutilação. Todo mundo bate. E a gente sou sindicalizado e não pretendo sair. Fiquei bastante chateado. Eu acho que o sindicato, a gente precisa de uma reformulação. E não essa reformulação que eles colocam desse que a cada eleição renova-se uma parte. Um pedaço. Mas o núcleo ele permanece há um tempo gigante. Mas aqui, voltando para essa questão, é um absurdo, e talvez seja isso, Macário, Tião e Tom. Na pauta, quando eu fiz esse questionamento, até em uma reunião nossa pelo Meet, sobre as pautas de reivindicação, né? E aí tinha 180 itens. Olha, Macário, nós somos professores. Se você chega com 180 itens e dizer, eu estou lutando... Rapaz, 180 itens é quase a Constituição brasileira, que é cheia de emenda e reparo, que não leva de lugar algum para lugar nenhum.
Não Tem que ser uma coisa concatena as enxuta, ideias. foca, você ali, ó, vou precisar. 5 bons, né? 5 Põe bons. 5 estratégias aí boas. É porque é o seguinte, tem muitas reivindicações do Simples que elas não são salariais, não mexem com salário, não mexem com gratificação, ou seja, tem determinadas coisas que o governo aceita de pronto, porque não vai influenciar em nada, né? É complicado. Por exemplo, a gente teve agora que uma das reivindicações era chamar os concursados. Para quem tá para ser chamado, é muito interessante. Mas pra quem tá, quer. E para manter o Simples vivo. Para manter o Simples vivo. Porque, teoricamente, desses 3.000, digamos que 500 se filiassem. Só que com esse final dessa greve, como foi o final, Vergonhoso. foi o encerramento da greve, hoje eu não sei se a gente consegue os 500 filiados. Porque o Simples precisa, né? Precisa sim se manter, né? Aquela E nós primeira. precisamos de um Simples também ativo. Só precisa. Não, a gente precisa, nós precisamos de um sindicato. Porque o governo nunca vai negociar com cada um. Aquela Ele precisa de um proposta sindicato. que tinha sido feita na primeira parada de 3.000 professores nomeados em dezembro. Isso já ia acontecer. Sim. Até porque é estratégia de campanha. Sim, sim, É estratégia sim. de campanha. O Então, ano que vem, ano é igual, eleitoral. ano eleitoral. Então, se era uma coisa que já ia acontecer de fato, né? Claro que tem que brigar para que aconteça. Mas a minha cabeça, o questionamento que ficou depois da greve era: precisava de uma greve para essas conquistas que foram ditas? Eu acho que pra essa pauta, e eu vou Assim, falar eu, né? Pra essa pauta que foi colocado pra gente como resultado da greve, eu acho que não. Precisava de uma greve? É o seguinte, a greve, cara, eu te digo, eu participei aí de todas, né? Nessas décadas aí, de todas. Agora, como diretor, a gente não pode fazer greve, mas tem como contribuir. Mas eu ia em todas as assembleias. Tem como contribuir. E vamos às E assembleias. vamos às assembleias. E aí o que acontece é que se a gente parar para pensar, há uma chance, pode ser que eu seja surpreendido e a gente tenha uma reformulação do nosso plano de carreira muito boa, pode ser que aconteça. Agora, só que é muito difícil, pelo que a gente tem visto, a expectativa é baixa devido os últimos anos, né? A gente não tem pode ser que, porque tem que ser reformulado o plano. Pode ser que seja até... Eu acho que foi 2014, eu Foi no acho, a governo da última... Arruda. Foi no Agnello não? Naquele Não. finalzinho dele? O Agnello... Se for a Arruda, foi mais pra trás ainda, que o Arruda foi 2008 o ou plano de carreira 2009. foi no Arruda. Foi. Né? E aí o Agnello foi quem deu um aumento, se eu não me engano, na época. Foi o último aumento. Foi o aumento parcelado. Parcelado, que é a Bahias. pior coisa. Porque como é que você aceita um aumento parcelado? No final do governo. Veja só, não, tio. A inflação na época dando 7, 8, 9 e você tem um aumento que a parcela é de 5%, de 4%. Então não repõe nem a inflação. Esse agora que a Qual gente aumento teve. está tendo? É verdade, e agora não teve nenhum. Então, por exemplo, a gente vai ter agora 6%. 6%. A inflação está dando 7%. Eu tive aumento? Não. Voltando Então- aqui para essa pauta, Macário, É. sim, o quanto é desafiador essa situação e o sindicato ele se envolve com outras questões. E assim, se você, questão do governo Arruda, o que governos passam? Seja de direita, esquerda, de centro, e falta essa interlocução política, às vezes assim, e não criticando, e claro, o sindicato é de luta, é político, às vezes quando a gente vai questionar, e o colega automaticamente ele já fala, não, mas o sindicato é para isso, é óbvio que é para esse sindicato, ele surge com esse meio, mas o que falta hoje, mudamos. Vivemos uma nova formação da sociedade. Hoje para nós brasileiros, hoje é uma sociedade igual a do DF, que 70% ela ou está alinhada à direita ou no mínimo centro-direita. Precisamos de interlocuções de deputados que sejam professores e que consiga fazer essa interlocução. Não dá para você fazer aquela briga igual fazia nos anos 80, 90, até porque ali o mundo era, de certa forma, polarizado e tinha uma coisa romantizada. Hoje temos que ser pragmáticos. O sindicato ele não é pragmático quando fica... É uma série daqueles 180 itens, de
tem coisas ali que são extremamente alheias à nossa classe. E gera descontentamento, gera descontentamento. Eu sei que não estamos em um lugar em que todo mundo pensa da mesma forma, todo mundo tem que agir, ainda mais em campo de professores. Mas o sindicato, ele tem que começar a pensar na classe. Primeiramente, em estrutura, questões salariais e uma vida decente para os professores. Falo uma vida em sala de aula. E outra coisa, o sindicato, Macário, ele não pensa no gestor, voltando aqui para a questão dos 25%. Os gestores, ultimamente, têm dado um apoio à greve. O que é esses 25%, Francisco? É porque as outras categorias de cargos comissionados receberam. Basicamente, todas as categorias receberam 25%. Por isso que eu bato tanto nisso. Na gratificação, deixa bem claro para o pessoal. É, na gratificação. Que é na gratificação. E os diretores, gestores, a equipe como um todo, não recebeu nada. E assim, isso é uma coisa política. Mas isso, Francisco, falta para a gente, enquanto diretores, uma maior união e maior movimentação, por mobilização. Por quê? A gente também tem que parar, todas as vezes nós, professores, saímos de uma greve, a culpa é de quem sempre? É do sindicato. Do sindicato. É. Tem categorias que nem sindicato tem e tem tido aumentos maiores do que a gente. Sim. Então, nós, diretores, em qual foi o momento que a gente parou? Porque isso foi prometido no início dessa gestão aí do Ibanez, ele prometeu esse aumento de 25%, deu para todos os cargos, menos os cargos da educação de sala de escola, dentro de escola. Não foi dado. E aí, a gente nunca se uniu para formar uma comissão e buscar isso. Por quê? O sindicato, infelizmente, passou muito tempo longe das direções, porque as direções eram indicadas. As direções, elas eram um complemento do governo. Então, havia sim um embate. Então tinha uma ruptura entre o que o sindicato e a direção era vista como algo inimigo. A direção era indicada. Só que agora é gestão democrática. Fazia o que o governo determinava. Hoje não. Você sabe, né, eu compro muitas brigas, né? E por quê? Porque nós fomos eleitos. Nós somos independentes. Então isso é que é bom, a questão da democracia, da eleição, né? Porque você tem autonomia, né, dentro da lei de decidir determinadas coisas dentro da escola. E antigamente não. Tudo que você ia resolver tinha que ser com aval, com a anuência da regional. Você tinha que ir lá e pedir uma benção para poder fazer. Né? E hoje a gente tem uma certa autonomia. Então, o que cabe também a gente, hoje a gente tem até uma associação. Só que a associação nossa, ela, na última eleição, ela tomou partido. Então, volta a mesma coisa de um sindicato, de qualquer outra coisa. Essa associação que a gente tem, no parênteses, ela tem uns... eu não participo eu também não participo, porque mas nem sabia. Sabe, mas ela tem uns interesses meio obscuros e escusos. Aí é o seguinte, né? O que precisa é formar comissões, fazer uma mobilização e atrás que eu acredito que consiga, porque quando você vê, falam muito que a categoria de professores não tem aumento pelo número de professores, que é muito grande. Que é em verdade porque a quantidade, o valor do dinheiro que vem destinado à educação também é virtuoso. Então, não é, né? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. A questão só é mobilização. E, infelizmente, teve uma frase que foi criada por professor: eu dou aula por amor. Um sacerdócio. É um sacerdócio. E, na verdade, nenhum de nós fica na escola ou vai dar aula sem salário. A gente tem que entender que eu sou trabalhador, eu mantenho minha família, eu tenho que ter um salário digno. Eu tenho uma casa para sustentar. Sim. E o que precisa, eu sei que tem situações na nossa categoria. Por exemplo, se a gente hoje tivesse, como tem em determinados estados, quase todos os estados hoje,
o dinheiro do FNDE, quando sobra, ele é rateado Chateado. entre os professores. Aqui a gente não sabe nem quanto vem, como é esse dinheiro, ninguém nem ouviu falar. Mas eu acho que há um tempo atrás, só fazendo uma emenda na sua fala, o governo devolveu, porque não usou. Tu ficou sabendo dessa história Sim. aí? Sim. Devolveu não sei quantos milhões porque não investiu. Que é o que em determinados estados existe o 14º salário. Isso é uma atestado de capacidade, né? E aí o seguinte, por exemplo, porque eu sempre fui contra uma coisa bem polêmica, sempre fui contra. A gente tem salário único, sou contra. Contra por quê? Então você sabe, Francisco, e Tião, todos nós aqui que estamos à frente de escola, nós sabemos que há situações e situações na escola e todo mundo recebe o mesmo salário. Ou seja, hoje tanto faz eu desempenhar bem meu trabalho, como não, eu recebo o mesmo salário. E isso é polêmico, é muito polêmico. Mas só que é uma coisa que a mim não... devido a isso, até eu acho que falta um entendimento de a gente se valorizar, porque é um incentivo. É um incentivo. Como tem... aqui no Goiás mesmo, atingiu a meta, deu tanto a mais para os professores. Isso foi feito e no DF a gente não escuta nada. A gente no DF... E a nossa categoria não aceita. A nossa categoria... A gente no DF tá parado. Não, sindicato, mas olha só, a gente no... Não, calma aí. Calma, vai, eu vou deixar a gente no DF, a gente tá parado na questão de educação há 20 anos. É como se a gente estivesse ali ainda no começo dos anos 2000, naquele bug do milênio de 99 para 2000, a gente parou ali. Fica parecendo para mim, e a gente discutiu isso aqui com a Rose, por exemplo, questão lá, a gente tem muito projeto para fundamental, muito projeto para médio, mas para fundamental 2 a gente não tem. Tu tem fundamental 2 lá. É um abismo, né? O fundamental 2 é um abismo da educação. O menino tá ali, ele tá no limbo. E a gente parou aqui há 20 anos. Fundamental 2, mas... Veja só, Tião. Como é que a gente justifica só o DF que é a semestralidade do Brasil? Não tem justificativo. Não, sabe qual foi? Eu sei que é atrás de números, ou seja, de enganar a população, porque aumenta os índices de aprovação, mas a gente sabe que para o menino é um martírio. Então a gente tem os alunos nossos aqui almejando passar na universidade pública, o moleque viu física lá até junho e vai fazer uma prova no final do ano. O cara que tem condições de pagar um cursinho e tal, beleza. Mas a maioria não tem. Não, e venderam duas ideias pra gente. É injusto. E eu tava em sala de aula eu tava dando aquela miolinha marota de física e aí justificaram assim, não, vai ser quando começou a semestralidade. Vai ser semestralidade que você vai ter 4 aulas, você vai ter mais contato. Cara, não mudou em nada. Pior. Não mudou. E aí a desculpa que me deram quando eu questionei isso daí, porque a gente não é anual, foi porque houve um plebiscito para ser semestral e para mudar para anual tinha que ter um outro plebiscito. Eu falei, cara, isso passou a semestral. É uma coisa ilógica. Beleza, houve uma decisão das escolas, das escolas, passou a ser semestral. Logo depois acabou. E depois o governo implantou. Qual foi o governo? Foi já no governo Hollenberg. Foi Hollenberg. E aí, cara, isso que eu sou contra mesmo. A nossa categoria só faz greve, só briga se for por quê? Dinheiro, monetário. A gente nunca fez uma greve, por exemplo, para acabar a semestralidade. A gente não faz. A gente não faz. E é necessário. Porque a gente tem que pensar no aluno. Antigamente, Tião, eu digo antigamente porque eu sou de outra década. Mas antigamente em qual década? Vamos lá, a década de 90, quando eu iniciei. A maioria dos professores, um dia eu falei em coordenação e isso vejo hoje, a gente tinha um sentimento seguinte, né? O filho do professor, a gente não, dificilmente você via um filho do professor dentro da escola que você ensinava. A maioria estudava onde? Na escola particular, porque tinha uma ideia, né, que é a escola particular. Hoje nós temos os melhores funcionários, melhores professores estão na escola pública
nós sabemos disso, mas há uma falta de valorização por nós, porque antigamente a educação não era, nem sempre tinha meu filho estudando. Hoje, nós somos obrigados a termos os filhos na escola pública, porque a gente não dá conta de pagar uma escola boa particular. Então, nem isso, nem assim, há uma mobilização para a gente acabar. Tem que acabar, cara. Não tá tendo a consciência de classe. Uma coisa que a gente quer tocar mais na frente, mas eu tô voltando, você falou. A gente não faz uma greve para melhorar o ar-condicionado no 7-8. Não. Por exemplo, eu toquei aqui, eu toquei aqui na história da emenda aqui. Eu tô lembrando. Um dia. Cara, a gente fez o que fez nas escolas por causa da emenda. Porque o nosso PEDAF é insuficiente. O seu PEDAF dá conta? Agora é que não dá mesmo, cartão PEDAF. Seu PEDAF dá conta? Aí eu imagino. Nós temos aqui um PEDAF grande aqui. Uns 4 aqui. O PEDAF não dá, paga a papelaria, paga o gás. Ó, o Francisco tem integral. Deve gastar aí 6 botijões por mês, ou a cada 15 dias. Sei lá, vamos botar uma base. E aí a gente tá fazendo as coisas, hoje no 76. Macei, botei vidro, caramba, 4. Por causa teve a emenda. E aí a gente fica refém, e tem um momento de emenda daqui a pouco. Mas a gente fica refém da emenda, mas a emenda é uma coisa boa, ou seja, o Estado não tá fazendo o papel que é sustentar a escola. Então, quando o Macário falou, e eu concordo, que a gente faz greve por salário, mas a gente tem que fazer greve por quê? Por uma escola melhor. Porque o 76 é de 73, aqui é de 73, lá é de 62, 78, você lembra qual foi o ano de criação? 72. Então, são escolas velhas, 73, com estrutura velha, porque em 62, ninguém imaginaria que você teria TV em sala, ar-condicionado, internet. Sim. Projetor, caixa de som. Hoje tinham. A maioria das escolas públicas, elas têm uma estrutura que poucas escolas particulares têm. A nossa escola, por exemplo, tem ar-condicionado em todos os ambientes, tem data show em todas as salas, tem auditório, mini auditório, tem uma estrutura muito favorável. Mas o que falta hoje, primeiro, a valorização da nossa categoria, para que prenda o professor. Eu hoje tenho 6 professores que eu conheço, que foram meus professores. Por exemplo, CG tem alguns professores, eu acho que tem 3, 4 que foram meus alunos. E aí, o que me entristece é que nenhum deles pretende continuar na educação. E são professores excelentes. E tá cada vez mais comum. Ou seja, aí passa a só serve de trampolim. Só de trampolim. Mas a gente tá com... Naquela reportagem, cara, eu gostei daquela reportagem do DF lá, DFTV, isso aqui que aconteceu. Sério. Que mostrou os nossos salários. Aí você imagina, o cara hoje ele vai ter um inicial de 6.200, 5.700 para ser professor, plano de aula. E às vezes o cara vai ser analista de qualquer coisa, que às vezes pode pegar até um home office para ganhar 12 mil. Você acha que ele vai escolher o quê? Não é muito difícil. Você entendeu? Você acha que ele vai escolher o quê? Francisco, fala eu quero lá voltar aqui, eu vou voltar. O Macário até bom que eu volto ainda mais. Quando o Macário fala nessa questão se estamos evoluindo na educação para receber um pouquinho a mais. Ali, há um incentivo que o sindicato é todo. Eu falo isso, aí eu olho até para a câmera e falo. Olha lá. Em 2014, Macário, recém-entrado na educação, eu fui pro sindicato, inclusive eu usei durante muito tempo essa minha foto, que ainda estava o Paulo Henrique Amorim, era vivo e ele estava na mesa. E eu fiz uma fala. Como é que foi isso? Você foi convidado? Os delegados são convidados a participar do Tu era congresso. delegado sindical. E eu vou participar esse ano, eu vou entrar como delegado de novo para entrar, para dizer... Vai prender quem? Daqui a dizer aqui que mudamos 10 anos, 11 anos, continuamos a mesma coisa. Na época lá, o tema era inclusive falando sobre o Leonardo Boff. E eu usei o próprio Leonardo Boff dizendo que a gente usa aquela metáfora da galinha, da águia e da galinha. E o sindicato, ele fica sempre... Volto a dizer, sindicato. Nós, professores, quando fazemos a greve pelo milho. Ali pelo o salário. Só pelo salário. Aí se dá
1%, 10% de aumento, ficamos alegres. É. E condições de trabalho não temos. Hoje a educação, um dos maiores problemas é a questão da estrutura, do que o professor precisa, do que uma escola precisa. Uma escola hoje, Macário, assim, você não pode falar alto porque o menino diz que tem ansiedade. E assim, e fica uma coisa, como se nós fôssemos psicólogos. Então, aí você fala alto com o professor também se assédio. Assédio. E assim, e a bomba explodindo. E assim, são várias questões. Então, o professor, eu não sei hoje se o ideal é 40 horas de trabalho. Eu acho que o ideal deveríamos começar a pensar... Numa redução para 30 horas aulas. Deixa eu perguntar uma coisa a vocês. Aulas. Qual de vocês trabalhou no regime que era 20 Coordenação, o cara que era dava aula 20, de que era manhã. um dia de coordenação e 3 dias aula de manhã e tarde. Vocês chegaram a trabalhar? Esse Vocês aí eu dois não- são esse crianças, aí eu não né? peguei. Não, Só viu meus Que aí professores depois trabalharam virou É a muito fácil. Era antes da jornada. É Antes muito da fácil jornada. surgir essa proposta. Por quê? Se isso voltar, o número de professores que necessita, ele diminui. Não, você acaba com as carências. Entendeu? E aí, cara, por exemplo, se fosse pra gente ter um aumento significativo e voltar, eu não sei se seria ruim. Eu acredito que não. Na atual conjuntura, seria uma saída. E essa questão de estrutura, a estrutura física hoje das escolas é muito melhor do que antigamente. O que falta hoje, o que falta isso, é é o seguinte, cara, ó, a gente está bem próximo, ou já esteja acontecendo, eu não consigo outra coisa, eu vou ser professor. Eu vou ser professor? Não, eu vou ocupar o lugar de um professor. Eu digo que Eu vou já, estar lá. já, Tem muito, já tem muito. está acontecendo. E é Certo? justamente isso. Isso é muito triste, porque por muito tempo, até a questão salarial, como eu vim lá de Pernambuco, ó, e muitos outros vieram de outros estados, A prova fazia aqui lá, cara. atraídos pelo salário. Salário. E aí você deixa de atrair. Você passa a ser abraçado só pelo pessoal que está ali só passando uma chuva enquanto consegue uma coisa melhor. Então, Macário, e voltando para essa questão do salário, quando o sindicato ele luta só por essa pauta salarial. Quando sindicato somos nós, gente, voltando a dizer, é porque é meio que sinônimo. Somos nós. E assim, o sindicato, quando ele luta, quando nós lutamos apenas pelo aumento salarial do professor regente, esquece as benfeitorias e gratificação para quem trabalha na CRE. Cara, quem trabalha na CRE... Trabalha muito. E olhando assim, trabalha muito. Trabalha muito. Macário, eu não falando que um ou outro servidor, mas no geral trabalha pra caramba. E agora com esse ponto eletrônico, virou uma perversidade. Porque você é obrigado a fazer a foto dizendo que seu horário é cumprido de tal a tal hora, sabendo que você é atendido. Ontem, eu conversando com o pessoal da Unigep, ela foi acionada num domingo à tarde por um professor. Então, assim, é acionada a todo momento. É acionada a todo momento. Tem que se deslocar para escola, tem que se deslocar para a sede com essa história desse ponto eletrônico. Na sede, o pessoal assim que perde gratificação, eu acho que a gente tem que começar a criar e pensar na carreira como um todo. É essa história dessa associação de direitos. Mas isso é ridículo. mas é ridículo porque ela tem A não sei carreira quanto tempo só tem, e não conseguiu nada. só tem não. professor. A gente não tem uma carreira assim. Não, Há mas muito tempo todos atrás, juntos. vocês são novinhos, mas assim, você tinha o professor, era A, que era o cara que tinha pedagogia, o cara, como é que era? Nível 1 pedagogia, nível 2... Tinha nível 1, que era o cara que só fez curta. Não, Licenciatura curta. não, tinha o cara da pedagogia, Sim, tinha o que cara era do nível magistério, que era nível nível 1, o cara da licença curta, Que era nível nível 2, e o cara da plena, que era a gente, Nível que era 3. da nível 3. Ensino médio. Isso daí foi até 2. Eu sei que Acho que foi no governo Arruda. foi. Aí eu sei que o governo. O governo foi até bom. Pensou nessa galera que tava no nível 1, ofereceu uma parceria com a UNB. Os caras fizeram graduação Agora, na UNB. agora, Com todo respeito Hoje a você, todo mundo é Macário. nível 3. Cara, com todo respeito a você, e eu sei que você, uma das pessoas que eu mais conheço, com todo respeito, eu não entendo, e eu vou sendo, eu não entendo assim. Eu cheguei em 2006, tivemos o governo Cristóvão,
que todo mundo fala mal, inclusive foi horrível para o professor, um governo de esquerda. Depois, vou para a questão do Arruda, um governo de direita, mas que organizou a nossa carreira. Centro-direita. Para mim, acho que tem que ser governo e a gente tem que criticar governo, seja direita, do lado de banda. De banda. Aí pega a praga do Agnello, embora foi chamado que foi que dividiu. Não, pô, o Agnello, velho, eu não entendo como é que os caras... Cara, o Agnello foi bom, velho. Aí, ó. Olha a controvérsia. Não, velho. Deixa ele dar o Eu acho que o Agnello foi bom. Deixa ele dar o Agnello, pô. Eu falo que o Agnello foi bom porque eu fui nomeado para efetivo na gestão dele. Mas deixa eu explicar uma coisa. O Agnello, como é que nós, professores, lutamos para que o governo seja de esquerda, e o cara que é de esquerda tem que ter uma greve miserável, que foi a greve. 52 dias. 52 dias, o cara ainda ensina como os outros governadores, a partir de então, saibam lidar conosco. E passar a dividir, a parcelar e aumento. Cara, recebe 6 parcelas, sendo que foi parcelado para outro governo. E entra o governo Hollenberg, que para mim, você falando dessa questão, foi o pior governo. Destruiu a educação. Não puxando para o Ibanez. O Ibanez, pelo menos, ele faz obras. Não. Apelou. Não apelei, não. Calma, eu vou tomar uma água aqui. Você pega Agnello, você pega Hollenberg, que não fez nada. O Agnello deu um aumento para várias categorias, deu um aumento e gerou... O Hollenberg foi um governo extremamente ruim. Ele não faz obras, ele não fez obras. Ele ficou parado 4 anos, botando a culpa no Agnello. Isso. Depois vem o governo Ibanez, aí eu tô falando que é claro, e assim, dadas as devidas proporções, mas você lá, para a sociedade hoje do DF, pelo menos o cara que pegava aquele baulão do Recanto das Emas, eu peguei por 2 anos, era horrível, Macário. Eu trabalhava em Samambaia e vinha para Ponte Alta. E eu estou falando isso, imagina um cidadão, é feio usar esse negócio, cidadão médio, mas cidadão, o indivíduo, que ele sofria ali no dia a dia e deu uma melhorada no fluxo. Então, cara, melhorou o fluxo. Eu não estou dizendo que é um governo bom na parte de pessoas, e a gente tem a questão da saúde, da própria educação. A população aumentou. Não, mas eu sei que a população aumentou, mas o que é que eu posso falar se o indivíduo é eleito no primeiro turno? E eu só falo assim, temos que repensar sendo pragmático. Voltando à questão que eu não saí. Pragmatismo. Está na hora do sindicato ser pragmático. Uma vez que já elevemos governo de direita, de esquerda, de centro, e que você tem governos igual o Caiado aqui, que é de direita, e que os professores deu uma melhoria, não estou dizendo que é um governo... Lá o sindicato é melhor do que o daqui? Não presta. Então, e como é que o outro teve aumento? Mas é aí que eu tô falando, mas aí tá rolando essa questão. Isso que eu tô dizendo. Tá vendo que a gente tem que sair dessa? Precisa de sindicato? É complexo. Eu acho que a gente tem que começar, os professores têm que ser pragmáticos e não ter esse alinhamento direto. Questões filosóficas e tradicionais de família, acho que é de respeito à família. Mas às vezes o sindicato aqui nosso, por exemplo, ele entra numa pauta que diz respeito a indivíduos e não a classe. Mas olha só, Francisco, deixa eu fazer um contraponto à sua fala. Faça. Você já imaginou que são hoje... Quantos professores? 30 e... 40 mil. Em torno de 36. Vamos botar lá que todas as escolas, todas as escolas do DF parassem numa greve. Nós vamos parar todas as escolas. Uma semana. Todas as escolas. Não vai ficar uma escola funcionando. Você acha que a gente não ia ter poder para isso? É igual a questão do gestor. A gente voltando lá nos seus 25%. Eu falo pelo Gama. O Gama, nós somos um grupo coeso, fechado. São 50 diretores. A gente, com algumas exceções, a gente se conversa, a gente se liga, a gente marca... Tem o almoço, gente. Vamos participar do almoço. A gente se marca. Tem podcast. Eu ligo pra Macara, eu ligo pra Francisco, eu ligo pra Tom, eu ligo pra Rose, eu ligo pra Lafayette, eu ligo pra Jorge. A gente se fala. Eu falo pelo Gama. Nós somos unidos. Agora, você imagina se todas as regionais, se todas as escolas tivessem a união dos gestores do Gama. Então, o que a gente às vezes fica jogando, e aí eu não me lembro agora quem falou, colocando a culpa no sindicato, mas e a gente? Porque, por exemplo, você teve escola, eu fechei o médio, você fechou o médio,
Mas teve escola que teve que Em Samambaia teve diretor que ameaçou o professor. Teve diretor que Em relação teve escola que não parou, teve diretor que mandou lista, teve diretor, você vai parar? Eu vou mandar seu nome, você vai. Então Em assim, Samambaia teve isso. eu acho que a melhor coisa pra educação no DF, tá aí uma Não, cara que não tem mais tempo do que a gente aqui, foi a gestão democrática. Não, Porque o que acontece? Hoje a gente consegue gerir a escola. O meu compromisso hoje é com a minha comunidade que me elegeu. Então, o meu compromisso hoje são com os nossos alunos, são com seus alunos, com a sua comunidade, com seus professores. E aí o Estado, e aí eu volto lá nos 25%. O Estado não vê que nós estamos na ponta. Nós somos o Estado. A gente representa o Estado. Então, se o Estado trata bem a gente, o Estado vai estar massa. Agora, se o Estado trata mal a gente, bate na gente, você vai representar quem? Você não tem que ter uma argumentação. Esse ano a gente vai ter um reflexo bem legal, sabe, do que... Porque é o seguinte, a greve, pessoal, a gente está dentro da escola, a gente sabe o quanto os professores voltaram desanimados. Bastante, cara. Bastante. Aí esse ano é um ano de avaliação do IDEB. Então, provavelmente, o DF tenha uma nota do IDEB Menor. Insatisfatória, baixa. né? Por quê? A gente sabe que para o aluno participar, eu não estou dizendo nem a nota em si, mas para ele participar, Participação. tem que ter A motivação, um planejamento da escola, alguma coisa desse tipo. E quando a gente tem o GDF distante da escola, isso complica. Embora que nós tenhamos aqui no Gama uma regional que... Manda um abraço até pra mim aqui do Cássia. Cássia, ó, abraço. É 10, a gente sabe, 10. a gente se entende muito bem Aqui com a gente Cássia, tem um né? suporte. Mas isso não é regra. Talvez seja exceção. E aí a gente vai ter dificuldade, mesmo nós aqui, nós 4, teremos dificuldade de convencermos os colegas professores a fazer um trabalho voltado para o IDEB. Devido a isso, a falta de valorização. É necessário sim que o governo esteja empenhado, que, por exemplo, nós 4 aqui somos diretores de ensino médio. Qual é o plano único aqui? Me diga um projeto único do DF que contemple as 4 escolas nossas, que a gente siga. Eu sigo um, você outro, você outro, você outro. Então isso quer dizer Fica parecendo a banda do Chaves. A gente, que cada um tá tocando um instrumento e uma música o ritmo, diferente. Eu falo. Nunca vai acertar. Então a gente tem sim. Você que é bom aí das ideias aí, Tião, me diga quando é que a gente teve uma reunião pedagógica com o pessoal da sede. Nunca. E aí? Tem 7 anos que a gente não tem uma coisa reunião que eu tenho criticado pedagógica. muito, Tom, é o seguinte. Agora na modulação, eu fiz essa crítica lá na sede, pessoal. Você vai hoje, você acerta lá com uma pessoa, um chefe. Próxima reunião, daqui a 15, 20 dias. É outro. É outro chefe. É Você tem que totalmente começar diferente. tudo do zero. Ou seja, há uma rotatividade muito grande nos cargos e isso tem prejudicado muito a educação. Você tem que verdade. começar todo o processo de verdade. novo, cara. Sabe? É muito complicado. A sorte hoje da educação é que nós temos ainda alguns professores, ou muitos professores, digamos, que seja mesmo muitos professores, que carregam isso aqui, que abraçaram e vamos que vamos. Mas a tendência, com essa falta de valorização e distanciamento, como se nós fôssemos inimigos, é que a gente tem uma piora significativa da educação. Essa questão de gestão, de colocar a gestão contra os professores contra a gestão, isso aí é totalmente um tiro no pé. Porque a gente ainda, apesar do podcast dos diretores, da função de diretores, nós somos professores a partir do momento. Só somos professores. Só somos professores. Não temos plano de carreira. A partir do momento professores. que o professor, você está num cargo, numa função diferente, passa a te olhar de uma maneira diferente, porque você não teve ascensão social. Não existe ascensão social de mudança de professor para diretor. Existe uma mudança das possibilidades. O Francisco já deixou claro que a gratificação é horrível.
Então, assim, mas acho a que gratificação a gente paga. A gente tem que começar a se unir. E aí eu vou contar, aproveitar que vocês sorriram, nós vamos contar um segredo aqui para todo mundo. Porque chega o início do ano, todo mundo quer aquele café da manhã maravilhoso, quando começa o primeiro ano, dia, sim, para escolher ter sim. aquele café que Sim. parece, nossa, tá parecendo café de hotel. Tião, de onde que vem o dinheiro do café? Oxe, do bolso. De onde que você tira? Divide com a equipe gestora e vamos o Não, café. a equipe gestora sou eu de vez em quando. Esse aqui, Mas Tião, porque é sozinho. um cara aqui de posse. Né? É, posse. você, Francisco, de onde que vem? Equipe gestora. É mesmo? Junta um grupo. Pois é. Então, E o diretor paga mais. Não, Eu tô falando mais. o Tom tocou no E aí assunto. tem gente que vira e fala assim, não tá fazendo mais que sua obrigação. Quer dizer que agora Claro. que... Então... Aí Dia das Mães, que é Então o a gente o Tom, tem que o Tom Dia dos tocou no Pais. assunto, por exemplo, nós somos professores, nós estamos num cargo de gestão. E a gente está exercendo da melhor maneira nosso cargo de gestão. E o melhor não é o suficiente. E o melhor nunca. E a gente rala um bocado. Às vezes você tá lá trancado na sala e o professor fala assim, pô, mas o diretor só vive aí trancado. O que ele tá fazendo? Bicho, ele tá em reunião, ele tá brigando, ele tá xingando, ele tá lá quebrando a cabeça agora com o cartão pedágio, que é o nosso novo dor de cabeça. Então, aí ele tá procurando melhorar a melhoria da escola. E maneiras. Você entendeu? Porque assim, ó, todo mundo, igual o Macari falou, todo mundo tem um ar-condicionado. Todo mundo quer o data show. Mas o governo, e aí às vezes as pessoas não entendem o que é o PEDAF. O governo não dá o dinheiro pra gente adquirir um data show. Porque tem quanto tempo que não vem um PEDAF de capital? O PEDAF de capital é mínimo, gente. É o que é o investimento. O que é isso? Quando vem? O que E o é pedaço de PDDE, eu capital? adoro o PDDE. Não tem. Pessoal, O pedaço de capital é quando o juro. Juro. Vamos lá, você tem Vira R$1.000 de juro. juro. O juro da Aí conta. vira um carro. Rendeu 200, aí você... pessoal, PEDAF é o dinheiro que o governo manda para as escolas a cada semestre. Isso. Então tem escola que ganha um pouquinho a mais, tem escola que ganha um pouquinho a Flávio né? ganha É. o que mais Flávio- ganha, inclusive faz questão Só de que, esnobar. só que tem escola que ganha 19 mil por semestre para cuidar Não, de 19 não. É. Os jardins, Não. cara, recebem 13, 12 Eu 13 mil. mil digo para que cuidar de 200 o- pessoas. Então é um dinheiro que você aí de casa pode fazer a conta de cabeça, não precisa ficar igual a da Nazaré. Economia tinha que é ser um insuficiente. gestor de jardim, de escola-classe. Por quê, Tião? Eu não sei como é que... Eu também não faço a administra menor a ideia. escola. Como é que administra uma escola semestralmente com Quando, 19 mil quando reais? o Tião me contou, que até então eu não sabia, cada um olha para o seu umbigo. O Tião foi quem a primeira pessoa a me falar Compara. sobre quanto que vinha o pedaço para as escolas, para os jardins. Demais. Rapaz, é muito Eu pouco, fiquei velho. abismado. Porque a gente sabe que é Muito per capita. pouco. A gente sabe que é per capita, né? Ou seja, é por aluno. E aí, como o jardim, escola-classe tem poucos alunos, então é bem pequeno. Mesmo a gente com uma escola maior, né, a gente sabe que não é suficiente. Não é. Não é. Por exemplo, o 101 agora vai ter mais 6 salas de aula. Né? Próximo ano, acredito que a gente já tenha mais Meu 6 salas. herói. Papai me chamou de Ô, Maca- prefeito com a Macara. escola bem pequenininha, A gente tudo vai chamando ter- governador. vai Vou começar a ficar em chamar torno de governador. 3.200 alunos. Era isso que eu ia te perguntar. Você tem quantos alunos hoje lá no CG? 2.500 ou é 32, 62. Então nós já vamos parar, porque ó, o pessoal fala, o 102, Metade da minha se cidade. não, 102, CG, não sei o que, não. O 102 hoje está com Tom é mais inteligente, tá entrou com no 1.000. integral, então tá reduzindo o número de turmas, enquanto que o CG vai na contramão, Tu tá aumentando com o mil número de quanto? turmas. 1.700. Se agora, grande, não, bicho, se eu tô é com gente. 1.700, é muita gente, mas ele tá com 2,5. E aí com os novos 6 módulos, ele falou aqui, não sei se vocês Vai pra pegaram, mais de 3.000. mais de 3 mil. Então vai ser só o CG, vai Bicho, ser cê- praticamente o dobro do Você 102. sabe o que é isso? Isso é cidadezinha pequenininha. É. Isso Então, é uma cidade... E aí, Tom, Isso vê, é uma ó, cidade do esse- nosso interior. Esse sim é nosso prefeito. Ó, o chega, prefeito Macaco. chega lá em Henrique Dias, lá no sim, lá sim, distrito de sim. Sertânia, Henrique Dias. Sim. Tem Cruzeiro do 100 Nordeste. Cruzeiro do Nordeste. Não, aumentou pra caramba depois daquele. Mas eu vou pegar Henrique Dias. Bicho, meu pai. Algodões. Algodões. Henrique Dias tem 100 habitantes.
100 habitantes eu tenho no corredor ali, que tem primeiro e segundo aninho dos meninos pequenos. Não, eu brinco o seguinte, cara. Bicho, às vezes é uma a gente- cidade, velho. 2 às mil, vezes 3 a mil gente alunos vai é uma pra reunião cidade. E ver os colegas, né, gestores reclamando tanto, né, e tal. E determinados problemas a gente não tem. Porque mesmo com escola enorme, e muitas vezes o cara reclama de uma coisa que eu fico pensando, caramba, o cara tomando conta de uma escola aí de 200 e poucos alunos e nesse estresse todo, e se estivesse no nosso lugar, é muito complicado, porque todos os dias, é uma cidade pequena, você tem muitos problemas a serem resolvidos. O grande problema da gestão é que você nunca contempla o seu planejamento. Você sai de casa com um planejamento e não consegue... E a vida não tá nem aí pro seu planejamento. Sim. E você não consegue colocar aquilo em prática na escola. Quando chega na escola, é outra situação. Quando falando aqui sobre essa questão de cada escola é uma forma, eu lembro quando eu entrei na escola do DF, eu falei, mas que anarquia, que eu comecei a ver, é uma anarquia, porque assim, cada professor, ele se julga uma entidade em si. Intelectual. Aí assim, eu tenho, não, aqui é meu jeito de dar aula, o outro aqui é meu jeito. É o meu feudo. E, rapaz, eu falo, mas que anarquia é isso? Lembra que a gente estava aqui no auditório do 102, quando eu falei sobre a questão dos livros, que começaram a falar que os gestores, a organização dos livros... Ou aquela reunião, dia dos professores, rapaz. aqui atrás, eu fiquei Aqui chateado. ao lado, foi aqui ao lado. Foi aqui nesse auditóriozinho. Mas como assim, isso foi plantado também por nós professores. Nós professores também somos Mas você culpados de muito. Naquela fala, você tá errado. Não, eu sempre estou errado. Mas sabe que o cara é convidado, pô. Eu sempre O estou cara é errado. convidado, senão Mas depois assim, não volta mais no podcast. Volta a existência. Um anarquia, o CG adota um livro, cede 6 um livro, 102 um livro, cede 8 um livro. Rapaz, um negócio com um gama. Não, mas é porque as particularidades, pelo amor de Deus, isso não existe. Um lugar, cada escola tem sua particularidade. Me desculpe, teóricos. Quem sou eu para estar questionando teóricos, doutores do conhecimento? Mas, Macário, vivemos em um país, isso é uma questão de organização, de legislação. Não dá, meus senhores, não dá como cada escola tem um comportamento. Tem que ter uma organização. Eu entendo que o DF tem uma particularidade, porque ele é estado e município. Mas Goiás, Minas Gerais, praticamente são o mesmo clima, mesma região. Não estou dizendo que não tenha particularidade, que eu sou do interior e tem as capitais, tem particularidade. Mas para cada escola, me desculpe, as escolas com menos de 3, 4 quilômetros de diferença, adotarem livros diferentes. Brasília não isso é uma anarquia. Brasília não era para ter dificuldade, porque você vai do Gama a Sobradinho, de Braslândia a São Sebastião em horas. Professor. Como você vai juntar todo mundo de Minas? Não tem. Mas aí sim. Quando a gente mas como é que você vai trazer Minas todinha para Belo Horizonte para fazer um convênio? Quando a gente vai pro Pernambuco, a gente passa 24 horas na Bahia, pô. Você sai daqui, pega na Bahia, tu roda um dia todinho pra sair da Bahia. E aqui não, aqui tu vai de Braslândia a São Sebastião, se tu for devagar é em 2 horas. Se tu for do Gama pra Sobradinho, pra Planaltina... Mas atravessar eu faço a pergunta, porque Pernambuco é um país. Nosso país. Nosso país. Eu gostei da parte que Portugal é a Guiana. Mas nós já fomos independentes. Carta Magna 6 de março. E Portugal é Pernambuco em pé. Em Pernambuco. Não, eu gostei dessa parte. Eu gosto, e nunca neguei pra ninguém. O pessoal fica nessa briga direita e esquerda. Eu acho engraçado. Eu vejo como briga de criança. Vou repetir. Direita e esquerda, pra mim, é briga de criança. Adolescentes estão pai lá que estão reclamando de direita e esquerda. Eu acho que a briga mesmo de um país, e eu sou nacionalista, gosto, por isso que eu defendo o Ariano Suassuna. Você é patriota, viu, Chicão? Não, patriota. Cuidado, Eu acho que esse tá na moda, não. Essa questão de patriota gerou um problema sério pro Brasil, porque esse patriotismo meio às avessas, no Brasil as coisas surgem meio às avessas. Eu sou nacionalista, e toda nação, o desenvolvimento, ela tem que mirar o progresso. Você mira o progresso de um grande país, o sentimento nacional. Você tem amor pro seu país, respeito, eu não estou falando de xenofobia. O pessoal confunde mesmo. Toda vez que você fala ser nacionalista, liga-se ao caso
do nazifascismo. Aí, que foi terrível para a humanidade. Mas os grandes países que se enxergam como o povo, nós não temos isso. O Renato Russo, em Perfeição, ele fala muito isso. Perfeição, música gigante. Que eu não ouvi. Perfeição, ele fala muito isso, que somos Estado, somos uma nação sem Cara povo. intelectual, cara. Sem Diferente, povo. cara Não é, mas é uma nação sem povo. E a gente... Aí ficou essa briga esquerda e direita, uma briga velha boba de criança, e coisas sérias que diz respeito ao país é largado de lado. É largado de lado. Ficou essa pauta identitária que o sindicato agora adotou, e eu não estou dizendo que não seja justa, pelo amor de Deus. Não estou dizendo que não seja justo, acho que isso aqui já era para ter sido evoluído. Mas fica uma discussão besta, vou te contar, uma discussão besta. E resolver o problema ninguém quer. Eu tenho irmãos deficientes. Rapidinho. Eu tenho um irmão deficiente, tenho dois irmãos deficientes. Quem quer resolver o problema? Ninguém quer resolver. Eu tenho dois irmãos deficientes. Viver do problema. Eu tenho dois irmãos deficientes. Um teve meningite e ficou surdo, e o outro teve a polio e ficou... minha irmã, que é minha mestra, que é a Anaídes, eu amo de paixão a minha irmã. Manda um beijo ali pra ela. Minha irmã, te amo, você sabe que eu amo você, assim, de coração. Ela me criou assim, com a filosofia. Ela é uma pessoa que tem dificuldade de locomoção, não pode sentir cheiro de perfume, mas é uma pessoa de uma inteligência. Eu sou o que sou graças à minha irmã, Anaídes. Na época, era pejorativo quando se tratava os deficientes. Se o rapaz não tinha um braço, chamava de quando é bracinho. Não sei quem, era cambota. Isso é, claro, isso é horrível. Eu sou cambota. Mas é cambota, o outro era torto, aí cego chamava de ceguinho, surdo, a pessoa que era surdo de mudinho. Eu acho que realmente tínhamos que mudar essas nomenclaturas. Só que, Macário, depois, aí mudou para nomenclatura deficiente. Depois especial. Não, especial não, porque todo mundo é especial. E ficou mudando de nomenclatura, a cada período curto, mudamos de nome. Mas eu faço a pergunta. A sociedade muda a estrutura para atender essas pessoas? Ou muda só os nomes? Mas você deu agora, Muda você fez a pergunta e você respondeu a pergunta. Você não viu que dentro da sua pergunta... Se ele prestasse atenção enquanto ele falava, ele tinha mudado de opinião. Você deu... Mas não é isso. Aí que tá. Cara. Isso, eu tô falando sobre isso. A gente tava com a Érica. Você assistiu o episódio da Érica? Não assisti. Do ensino especial. Cara... Não, assisti sim. Desculpa, assisti. Aí o que acontece? Hoje em dia as escolas são inclusivas. Eu acho massa. Só que não estão preparando os nossos professores para ser inclusivos. A minha formação de quando eu graduei em Física, há alguns anos, eu não tinha aula de Libras. E se eu tiver um aluno que necessita de aula de Libras, que tem uma linguagem, você entendeu? Então, assim, não estão criando meios. Bora voltar à questão do livro didático. Olha só a questão. Voltando aqui. Eu tenho lá o fundamental. Quando a gente faz levantamento didático, eu faço em relação ao censo do ano anterior. Então, por exemplo, os livros didáticos de 2026 vão ser baseados no 2025. Esse ano eu tenho 7 turminhas de primeiro ano, 7 de segundo e eu tenho 2 quintos. Ano que vem eu vou ter 3 quintos. Eu vou ter problema com o livro didático. Por quê? Porque o censo eu tinha quantos quintos? 2. E aí eu vou ficar feito doido. Eu já não sou normal, mas feito doido, ligando para uma escola, para outra, tentando arrumar uma coleção. E aí ó o choque. Você falou tudo. Aqui dentro do Gama, quantas escolas de Fundamental 1 estão adotando o mesmo livro? Eu arrumei os livros, sabe onde? No 22. Liguei lá, me arruma um livro aí. Você entendeu? Então, assim, você fez a pergunta e você deu a resposta. Mas porque não pode ser essa anarquia. Quanto ao livro didático, a maior aberração que a gente teve aí, nessas décadas aí, nas 5 décadas aí que eu tenho vivido, foi esses 5 anos aí. Esses últimos 5? Esses últimos 5 anos. Tom, dos livros que foram escolhidos, da última escolha, quantos professores ou quantas disciplinas usam o livro? De fato, efetivamente, né? Sim. Praticamente eu acho que um total de 0. Eu acho que só português e matemática. Talvez porque o livro é só dele. Talvez. Você sabe por quê? Foi voltado para o novo ensino médio, para o IFA, e o IFA praticamente não existe mais.
E aí, vocês já pensaram o prejuízo que o país tomou? Teve com essa Porque verdade. os livros se tornaram descartáveis mesmo. A gente tem livros novinhos que os alunos entregam sem escrever uma linha no livro para jogar fora, porque a gente já vai entregamos fazer a escolha. 32 E o que, livros. vai acontecer com esses 32 livros para os meninos desse novo ensino médio. 32 livros. É não uma sei se- cara. Entendeu, Puxa Francisco? ali pra Ou caramba. seja, é dinheiro jogado fora. Dinheiro jogado fora, que a gente teve um período no MEC, agora, recente, no governo passado, que o maior interesse virou um balcão de negócio, a gente sabe disso, onde era atendido certeza. com barra de ouros. Então, aí está o resultado. A gente teve aí livros descartáveis, totalmente descartáveis, porque nem usados, Que nem se conversam, cara. entendeu? Os livros, Ou os seja, livros, eles nem se Isso, conversam. isso era para haver uma mobilização nacional, e sim, aí é o verdadeiro patriotismo, entendeu? Nacionalismo. Aí, sim, Nacionalismo até para não misturar. porque, pessoal, Patriota tá é estranho. muito dinheiro jogado fora. Ariano Suassuna. Muito dinheiro É, jogado essa fora. ação. E a gente da educação engole tudo isso e Engole. deixa passar. Mas professor é bicho besta. Falando isso como professor. Qualquer coisa a gente tá aqui revoltado, chega alguém que fala uma conversa pessoal. Mas não é porque, impressionante. mas não é porque eu a tô gente é falando bicho no mesmo. geral. É porque a gente, bicho, ó, eu falo por nós aqui, ó, mas eu falo por todos. Nós queremos o melhor pro nosso aluno. Pô, todo dia eu levanto, eu falei isso. 5 horas da manhã, eu falei assim, igual pra dar o meu melhor. Vou com planejamento, quando eu entro no portão da escola, já mudou tudo, igual o Macário falou. E aí você se planeja, e aí eu arrumei um plannerzinho. Cara, minha mesa tá organizada. Minha mesa tá organizada. Parabéns, Para esse Tião. caderno. Esse aqui é o Parabéns, caderno. Tião. Esse é o caderno de reunião. Esse é o caderno de Então, a gente sorteio. precisa olhar lá, chegar de surpresa. Eu vou chegar lá pra ver. Aí vai lá pra tu ver. E aí, bicho, A eu não minha também é consigo. organizada. Eu não consigo. Dentro da minha organização. Eu não consigo cumprir aquele planejamento que eu fiz, que eu deixei anotado. Olha, hoje é sexta, né? Amanhã é sábado, que nós temos reposição no sábado. Aí deixei assim, o que eu tenho que fazer no sábado? Eu não consigo, por quê? Porque quando você entra dentro da escola, muda tudo. Bicho, o professor, ele planeja a aula, ele faz o melhor e chega na sala de aula, muda tudo. Então a gente reclama, mas a gente tá dando o nosso melhor. Não tem, bicho, ó, não tem. O Brasil. Tião, O professor, uma coisa ele que dá o melhor precisa- dele todos os dias, Precisa velho. ser repensado. Autonomia de direção. A gente não tem autonomia nenhuma diante de determinadas situações. Cartão Pô, nem pedaço. falar alto Eu mais. vou falar o seguinte. Hoje, para a gente, por exemplo, o contrato, a gente tem situação que o contrato chega, o cara não tem domínio nenhum do conteúdo, ou mesmo efetivo, mas você não pode devolver Devolver. aquele rapaz, aquela senhora, não pode. E no- e Não no- é que e no- passou 5 é. anos numa graduação, perdão, Tião. Sim. Não é, Tom, não é que passou 5 anos numa graduação ou 3 anos e passou num concurso que o rapaz, que a Ó, pessoa Quer tem ver uma habilidade. coisa? Agora foi. De idade. Né, os cursos da área de saúde não podem mais Online. serem online, mas o nosso pode. Então por quê? Cara, quem vai formar os outros somos nós. E aí a base somos nós, os responsáveis. Então como é que eu posso aceitar que haja uma formação à distância? É a distância mesmo, a distância do conhecimento. Me perdoe as pessoas que se formaram à distância, mas não tem como comparar. Você tá ali todo dia assistindo aula na universidade e o outro fazer Mas a experiência, Mas isso, fazer aí ó, estágio. eu vou dizer pra você. Até hoje, a gente não teve uma política pública voltada realmente pra educação. Porque todo governo que vai entrar, vai mexer. Você falou no novo ensino médio. Cara, sabe quem era, né? O ministro da Educação? Mendonça Filho. Sim, Beto Jardim. Esse nosso conterrâneo é foda. Eu ia falar Tudo- conterrâneo, mas eu falei, vou voltar atrás. Falei, mas conterrâneo de Mendonça vocês, Filho, eu- velho. Foi fazendo assim, a gente vinha pá, e aí veio no governo, não sei quantos ministros da educação, negócio. Cara, a gente chegou a um nível tão assim, que pra gente levantar é ano, Vai cara. demorar. São Olha, anos. ó, porque a gente teve pandemia. Aí eu ia teve a falar pandemia, pessoal. E Teve depois a não, pandemia. ensino médio. A gente teve 4 anos. 4 anos. Que a educação do país ela foi relegada mesmo. Estagnado ali, né?
Primeiro trouxeram, o primeiro foi aquele senhor lá da Eu quero Colômbia, eu acho que era da Colômbia. eu quero levantar uma polêmica. Não era colombiano? Era colombiano ou Era colombiano, né? colombiano. Trouxeram, O cara não falava nem português. que o cara Era colombiano. incompetente, depois colocaram um pastor, o cara que negociava. Foi o Von Traub e depois o bicho. Sim, teve Von Traub. Ou seja, longe de objetivos. E isso, pessoal, vai ter um reflexo aí durante algumas Tá décadas. tendo, cara, tá tendo. Durante algumas décadas. E aí, o governo, eu acho que contribui, mesmo o governo atual, contribui com o seguinte: hoje, para dar continuidade a isso, esse aluno não consegue entrar na universidade federal, na universidade pública. Ele não consegue, porque esse tipo de aluno mal formado e tal não vai conseguir. Mas aí eu ofereço algum projeto para pagar o curso superior para ele. Ou seja, ele vai fazer um curso superior. E aí eu atendo duas pessoas, duas caixas. Eu atendo a população de baixa renda e atendo o empresário. Mas cara, você foi genial agora. E atendo o empresário. Ó que legal, eu vou ficar bem com todo mundo. Então, é uma política que eu mesmo sou a favor, mas marginaliza, porque esse caboclo que a gente conheceu muita gente mal formada, que ficava colocando a culpa em Deus, que eu não consigo, eu não passo nada, Deus não me ajuda, e aí ele vai ficar agora com o ensino superior, a mesma coisa. Ou seja, hoje foi aprovado, né, eu acho que foi na Comissão de Educação, o fim, a aprovação automática, ela vai acabar, se Deus quiser. Porque ainda hoje, Tom, a gente está com um aluno de segundo ano, está no segundo ano, o menino não é alfabetizado, a professora de matemática levou lá, e a gente conversando, foi o que aconteceu, o menino vem dos ciclo você sabe, né? Sexto e oitavo ano. Tem o BIA, primeiro, segundo, terceiro. BIA e se houver retenção é no terceiro, aí quarto e quinto, se houver retenção no quinto. O menino tá lá. Aí sexto e sétimo, se houver retenção. Primeiro ano, como foi o primeiro ano, então? Todo mundo aprovado. Só não podia faltar. Se não faltasse... E agora esse menino está no segundo ano e esse ano tem a reprovação. Então esse menino provavelmente vai passar 3, 4, 5 anos no segundo ano, até ir para a EJA. Até ninguém aguentar mais. Aguentar mais. Ou seja, você está marginalizando. Quando você aprova o aluno só por números, você está marginalizando. Porque você não resolve a situação. É muito interessante você ver que os índices do nosso país são Macário, bons. você é professor de matemática, né? Sou. Você sabe, eu sou um aluno muito ruim de matemática. Não, Tom. Eu fui o melhor da escola até a quarta série. Aí, chegou um momento que eu estava lá da quinta para sexta, eu não entendi como aquelas contas, de repente, tinha um X no meio. Ou tinha um Y. Eu sempre imaginei isso na minha vida. Tá faltando alguma coisa ali nesse meio que eu perdi. Não tô querendo que me ensine agora, abre a tabuada e tal. Mas vocês falaram aí desse abismo, que é o ensino Fundamental 2. Fundamental 2. Isso aí tem mais ou menos a ver com isso aí? Mas tem o ciclo, porque assim, a gente já tinha no DF. Já havia, sim, um déficit muito grande, que é a adolescência. O aluno entra na adolescência, e aí a gente sabe que o aluno dali do sétimo ano, sexto, sétimo ano, ele dá mais trabalho, porque ele é adolescente, é complicado. Está se descobrindo. Os hormônios que a Rose falou. Que esse aluno cai de produção, normalmente cai. Hoje a gente tem algumas coisas muito sérias. Por exemplo, a gente tem hoje a falta da família dentro das escolas. Olha, eu e você, se fizer uma reunião de terceiros anos, quantos pais estarão presentes? É verdade. Não tem jeito. Pouquíssimos. Agora volta esses meninos na reunião lá do jardim ou das sedes iniciais. Todos os pais. Tá mais não, hein? E aí, com o passar do tempo, os pais vão se distanciando. Da escola. Vão se distanciando. E quando chega no ensino fundamental 2, se distancia. Infelizmente, a gente tem uma cultura no setor privado
que você tem direito a pegar a declaração na escola e me mostrar o seu patrão. Mas se você me mostrar, é um direito seu. Mas se você mostrar, você vai perder o emprego. É um direito seu. Tá entendendo? Ou seja, e a gente tem isso das escolas. Muitos pais não vão à reunião, aí a gente coloca a reunião aos sábados, já pensando nessas situações. Mesmo assim, devido às 44 horas, que caia a escala, 6 né? por 1. 6 por 1 que caia, até para... A gente tá vivendo agora a escala 6 por 1. Sim. A gente tá nela, A gente entrou na escala 6 por 1. né? Aí, ou seja, série de coisas que o nosso país existe, como sempre, né? Existem as leis, mas elas não são de fato cumpridas. Eu falo, e aí que nós vivemos em castas. Porque a gente tem aqui o cara que tá lá trabalhando carteira assinada, escala 6 por 1. Sim. E o cara que tá trabalhando por conta própria, a uberização do trabalho. E a uberização do trabalho existe há muito tempo, só que agora tá mais escancarado. Você imaginar que quando fizeram a PEC das empregadas domésticas, putz, aquilo ali foi um tapa na burguesia. Mas o tanto de mulher, de senhoras, de moças, até de homens trabalhavam em regime de análogo à escravidão, cara, era muita gente. Agora você imagina, a gente faz a reunião nos sábados. Às vezes, os sábados, o cara tá lá nas 4 horas que ele tem que trabalhar. Às vezes, o cara tá cansado se você fizer à noite, porque ele pegou o busão. Não vai. E não vai. A gente tá complicado. Eu tenho uma coisa também polêmica, eu sou polêmico, todo mundo sabe, que me conhece sabe disso. O seguinte, em determinadas situações, no governo Cristóvão, você falou que era horrível. Não, o pessoal fala, eu não estava. A gente tinha uma situação, a gente tinha uma situação que era a escola Candango, eu acho que era isso. Era o seguinte, o aluno, aqueles meninos, principalmente os meninos que tinham dificuldade e tal, esse menino, a mãe recebia um salário mínimo. Era um salário mínimo. Para manter. E aí, para ela participar das escolas. E a gente, enquanto professor, foi fazer até uma autocrítica, a gente achava horrível. Porque geralmente eram os meninos que davam trabalho. E aí, esse menino, porque tinha uma contrapartida que ele tinha que não ter faltas para receber o dinheiro. Então. Aí o cara que dava trabalho, ele estava todo dia na escola. Só ia pelo. Não faltava ele ia lá uma vez, aí passou aí todo dia. Todo dia ele estava lá. Mas é louvável que isso não fosse para o aluno trabalhoso, mas fosse para o aluno de baixa renda. Porque a gente conhece inúmeras mães, nós aqui conhecemos, inúmeras mães que ganham salário mínimo, os filhos são excelentes alunos. São, às vezes, até mãe solo. Sim, mãe solo. A grande maioria. E aí, eu me pergunto se não seria o caso do governo pagar para essa mãe ter a obrigação, ficar em casa. Eu sei que ela é mãe do mesmo jeito. Mas, coitada, é um desdobramento muito desumano. E a gente vê na cara da mãe que chega aqui, que é a grande responsável pelo filho, Sim. É diferente da mãe que tem um suporte. Você vê pelo rosto. O aluno, cara. Você vê que ela está precisando de ajuda, não é de reclamação. O ano passado a gente teve quando a gente diz que a educação, é através da educação que furamos a bolha, né? Eu mesmo sou É verdade. Eu me coloco nesse lugar, né? Porque de onde eu vim, normalmente, você não chega aonde eu cheguei. Eu fui criado na roça, né? Diz a tua cidade. E tenho que estudar o ensino fundamental 2, como vocês chamam. Grupo escolar. Que era de quinta a oitava. Não, eu estudava à noite, porque tinha que trabalhar o dia todo. Estudei no grupo. Não, e era entendeu? grupo escolar, era turma muito, assim. muito seriada. Aí, pessoal, o ano passado a gente teve um aluno de uma senhora desse tipo aí, passou em medicina. Escola pública. Pô, olha só, velho. Aí isso sim é o êxito total. Mudar a vida por completo. Mudar a vida da família por completo. Porque há um incentivo. A gente tem outro aluno lá que ele foi em primeiro lugar na OBA, né? E aí ele hoje está fazendo física, escolheu sua disciplina, a nossa, né? na UNB. Mas aí você pega o irmão dele, que é melhor do que ele. Mais estudioso que ele. Ou seja, quando você tem uma pessoa na família
que se destaca, serve como exemplo, então aquilo ali traz a família junto. Normalmente é isso que acontece. Então, quão é importante que a gente tivesse um projeto, porque hoje a gente tem essa situação de o pé de meia. O pé de meia, os meninos já sentiram, porque os meninos dos terceiros anos, do ano passado, eles têm direito a receber o resíduo, né, Tom? E aí eles não contavam, porque o ano passado eram 2 dias de itinerário formativo, e não iam. Aí não deu a frequência para receber. Então vejam, né, quanto essa questão tem que ter uma contrapartida, sim, tem que ser pensado. Inclusive o governo federal hoje já pensa em ampliar para todos os alunos, não só para quem tem CAD único, Que é o correto. que eu acho que aí a gente tem que ter uma contrapartida, sim, tem que ter uma contrapartida e ter um EducaDF que funcione para a gente não ter essa loucura aí que é todos os meses para passar. Você está conseguindo lançar o sábado? Você não está conseguindo lançar o sábado. Ou seja, que a gente tenha mesmo condições, né? Isso sim, ó, Francisco. O EducaDF, pessoal, era para o ensino médio, que foi a cobaia da vez, né? Ter parado. Porque a gente ficou um período, não tinha diário, não tinha como registrar. Ano passado. E respondendo, eu e você, respondendo porque a gente não tinha lançamento nenhum. Chegava o dia de reunião, você não tinha boletim para entregar aos pais. Vem da hora sumir não, tudo. A gente e a gente continuando, era para ter parado. Para-se tudo. Porque é um diário que foi comprado pelo GDF, caríssimo, e não funciona. Sem suporte. E não funciona. Aí você imagina, transferiu o menino lá do Macário. O menino foi o primeiro mês lá no Macário. Aí, como é que o Macário mandou as notas? No papelzinho, tchau. 5 em física, 6. Aí eu recebi esse menino ficou comigo um bimestre. Deu no meio do ano, ele mudou aqui pra perto e foi pro Tom. Como é que eu mandei a nota pro Tom? Primeiro mestre, Macário, 5. Sebastião, 3. Aí manda pro Tom. Bota o carimbo. Aí manda, Macário, o zap e aí vai. Digital, ele tirou uma foto e enviou pelo WhatsApp. A gente ficou parado, Você vê como não, falta questões. Falta questões políticas. Já para encerrar, só olha como falta um pouco de discernimento, de conhecimento e de tática, que a sociedade nos apoia. Sociedade, desde a pandemia, os professores são obrigados a usar seus computadores e sua internet. Passamos a pandemia inteira. O prêmio que ganhamos foi não ter o ano N. Eles cortaram o nosso ano N. Retornamos. O que era justo sindicato, comércio, sindicato e nós, professores, vamos começar a polvilhar essas mudanças. Receber uma gratificação para uso do celular, porque não compensa o governo. Quando o governo compra um celular ou um notebook por licitação é o pior do pior, porque é por questões de preço. Então, o que vem não presta. Então, seria melhor, já que tem o auxílio terno, tinha o auxílio terno para os deputados, a gente receber uma gratificação para uso de celular, porque usamos nossos celulares, nossos computadores e de internet. Que você dá a possibilidade ao professor trabalhar melhor com recursos. Mas só que o Brasil, desde o período dos jesuítas, desde que Pombal criou a reforma lá, tentando ser um déspota esclarecido, que proibiu a educação dos jesuítas, que era uma educação boa, mas lá para o mundo europeu já tinha caído em desuso. Em vez de a gente, não, mantém os jesuítas e vamos fazer a transformação aos poucos, não. O que é que fez? Proíbe total. De uma vez. Corte de uma vez. É isso que acontece no Brasil. Sempre acontece isso no Brasil. Todo o governo, no governo Dilma, tinha discussão do novo ensino médio, para o novo ensino médio. Não estou dizendo. E aí veio outro governo e cortou tudo, vamos fazer de novo. É verdade. Vamos fazer outro e fez sempre parte do zero. O fez, não vai. Não tem uma política de Estado. É porque a gente não tem uma política de educação de Estado. Vê só. Você tem política de governo. Só para eu fazer essa conclusão. Em um mundo que a gente nunca precisou tanto de um aparelho, que... Gente, isso aqui é uma coisa... Isso é um escritório, Macário. Isso é uma coisa de ponta. Há poucos anos atrás, nem os reis mais ricos da Europa, vou repetir, há poucos anos, poucas décadas,
Nem os reis mais ricos da Europa, que a gente usa sempre a Europa como modelo, tinham acesso a tanta informação, tanta tecnologia, quanto hoje qualquer plebeu. Só a biblioteca de Alexandria. Qualquer plebeu tem. O governo, em vez de vamos criar uma lei, uma política para o uso do celular, conscientização, aí o Congresso preguiçoso, com interesse, que sempre tem interesses escusos, e um presidente acovardado, proíbe a proibição total de uso de aparelho celular. Eu tiro a responsabilidade do pai e do estudante e passo para o Estado. Uma mãe esses dias me procurou, Francisco, eu achei um absurdo quando você disse, eu vou falar isso, e está gravado e não me arrependo, que os meninos poderiam usar aparelho celular durante o intervalo. Eu falei, mãe, o Brasil não conseguiu proibir o uso de celular em cadeias, em prisão. Como é que pensaram que isso iria dar certo em uma escola? 700 alunos soltos, 2.500 alunos soltos. Isso é imaginável, isso é burrice. E aí, não, mas vamos proibir a proibição total. Aí cria um menino que ele vai usar subterfúgios para poder usar o celular. Já cria-se uma situação horrível para o professor mediar e para o gestor. O pai não tem condição de tomar o celular, o menino passa a noite inteira, mas quer que a escola resolva esse problema? E é mais um problema para nós. Eu vou dizer uma coisa, fazer só um adendo aí. Isso vai virar um problema de saúde pública. Já está virando vício em celular. Sim, mas não é proibido na escola. Já está virando um problema de saúde pública, cara. Na escola, a gente conseguiu. Pelo menos até hoje, durante as aulas, não tem uso de celular. Não, durante as aulas. Certo, okay. Assim, a gente tem um caso que pega, leva lá para a direção, casos esporádicos, mas no geral conseguiu. Agora, o que você falando do governo, que se pesquisa hoje, qual de nós temos internet suficiente dentro da escola? Não tem. Nenhum. Não tem. Não, a gente... Mas acham que é a obrigação do gestor. Olha só. A gente eu pago particular. Esses dias eu respondi uma ouvidoria sobre porque o telefone não atende da escola. Que é e com a aí internet. O telefone do 101 sistema VoIP, ele é ligado na internet. Se eu não tenho internet suficiente, que é a GDF-net. Como é que eu vou ter telefone funcionando? É o sistema VoIP, aí, GDF-net. Como sempre, o GDF, em vez de responder, passa a ouvidoria para quem? Para que a gente responda. Rapaz, mas a gente responde tudo. Chama hoje como... desculpa. Não, vai! Eu fiz a pausa dramática. Não deixamos o Tom falar hoje. Viu? Eu fiz a pausa dramática. Tu não deixou o Tom falar. Não, você tava falando e eu te interrompi, eu peço desculpa. Não, porque eu fiz a pausa dramática mesmo. É porque a gente responde tudo, hein? Não, a pausa dramática. Então tá bom. Eu tenho hoje 2 perguntas pra gente poder encerrar. A gente pode continuar depois, colocar uma média aí de 90 likes. A gente volta aí um outro dia, um outro capítulo. Tem tanta coisa ainda para falar, a gente nem falou dos alunos que faz estágio. Calma. O que acontece? Estágio, olho. Chega, treme. Francisco, você acha que o diretor ele tem que ter um pé de meia? Tem que ter uma gratificação. Até citei 2 casos aqui, ó. Citei o caso dos celulares e de notebook, o próprio computador que a gente usa e outras pequenas situações. O aluno que ele, por exemplo, o menino ele perdeu o dinheiro da passagem. Acontece isso demais. Quem paga? O menino está lá, professor, eu esqueci o cartão. A gente acaba dando, porque eu não vou deixar meu estudante, até porque se eu for esperar o pai dele sair da residência para vir buscar, ele vai chegar 8 horas, 9 horas da noite. Então é interesse meu também que o estudante vá para sua casa. Embora. Então a gente tira do bolso. O pé de meia. Pé de meia dos diretores. Quadro novo. Pé de meia dos diretores. A gente vai voltar depois. Macário, você acha que a vitória é certa? Você acredita na vitória? A única vitória que eu acredito mesmo, e tenho ela como certeza, é minha querida filha, a qual eu mando um beijo enorme. Te amo, amor. Então a vitória... Deu a deixa. Mas eu sou muito confiante, né? Ariano Suassuna dizia que o confiante demais, ele não passa de ser um tolo, né? Isso. Apenas um tolo. Ele tem que ser realista, né? E o pessimista demais é um chato. Chato. Mas a gente, olha, na nossa situação... E essa nossa situação não é ruim, não. É ótima.
Mas fala assim, na nossa colocação, no nosso, como estamos hoje com gestores, todo dia é um desafio. Mas pense no desafio bom. Quando dá tudo certo, é uma Pense, sensação. pense no desafio bom. Eu vou dizer uma coisa a vocês. Em 2018, eu adoeci, acho que vocês sabem Eu disso, sei. né? Passei um período difícil, muito difícil, né? E fiquei na UTI durante 12 dias. E foi um período difícil, assim, porque eu nunca tinha sido hospitalizado, nunca tinha ido praticamente a médico, né? Eu tomava do mesmo remédio que tinha, controlado todo dia, né? Um pouquinho. Um pouquinho. Aí, de repente, tá hospitalizado. Não, tá. nem fala. E aí, cara, a saudade que eu fiquei do ambiente escolar. Eu digo a vocês que eu, enquanto criança, nunca tinha pensado em ser professor, trabalhar em escola. Mas eu amo mesmo, eu posso dizer mesmo, eu gosto. Agora, não trabalho por amor, não, trabalho pelo salário, mas que me satisfaz, sou feliz, realizado. Esse último ano assim, você chegar na escola e você vê os meninos pegando, você sabe disso, os meninos pegando a declaração para ir fazer a matrícula na universidade. Rapaz, isso ali é uma satisfação, cara. Esse é o melhor pagamento. Entendeu? Cara, Não tem. A gente fala muito em pagamento, a gratificação, viu, Francisco? Mas eu acho que para mim é o êxtase, porque, cara, para mim é muito interessante. Do último ano que eu estive em sala de aula, no CG, a gente teve quase 100 alunos naquela época aprovados em engenharia do Gama, foi quando surgiu. Aqui é o Gama. E aí, cara, assim, eu cheguei a chorar, cara, de emoção, porque era aluno nosso, meu, que foi, entendeu? E hoje, minha filha está estudando na UNB, né? E a gente, quando foi esses dias, eu encontrei com um deles que está fazendo mestrado, né? E aí, ou seja, toda vez é uma emoção, porque é como se fosse um fruto seu. É muito, muito legal. Você não pode dizer que tem o amor de um filho, mas você tem muito amor. Tem um carinho, né? É verdade, é uma muito realização, legal, Tom, é bacana muito demais. legal. Vocês são mais novos e talvez ainda não tenham ideia do que é isso. Mas é muito gratificante. Eu tô com 3 professores que foram meus alunos lá na escola, muitos lá no cara. CG. Eu pretendo E chegar diga nessa assim, parte. pessoal, ó. Hoje eu no Gama, por exemplo, eu não me escondo mais. Então, quando eu for no Gama, É entendeu? uma cara. Tá entendendo, Tom? E é muito bom. O quanto é bom você fazer o bem e andar certo, porque você anda sem medo. Eu alcancei que o pessoal tinha medo de sair na quadra porque dos alunos e tal. E não, cara. Não. E você sabe que a gente passa por situações complicadas nas escolas, né? Complicadas, Sim. né? De alunos que a gente chega a conversar com as famílias para mudar de escola e tal. Mas eu não tenho inimigos. Ao contrário, é o lugar que eu faço amigos. Macário, né? eu faço Muito até questão gratificante. quando eu transfiro Muito os meninos, justamente para dizer isso. Olha, está transferindo por uma circunstância que a gente tem que manter. Faço questão de abraçá-lo. E esses dias eu fiz o caminho do SED 8 aqui para o setor central a pé várias vezes. Mas você tá um atleta, Atleta. velho. Gosto, eu tô Sim, gostando. ele rapaz. foi, eu não sei se voltou, né? Não, eu fui encontrei Rapaz, alguns né, que chegou estudantes. aí, né? Aí não Encontrei dá alguns conta também, estudantes. É bacana essa relação de você encontrar estudantes. E não ter medo da comunidade, igual realmente aconteceu. Isso, às vezes o pessoal pensa que eu falo mal de Samambaia, é porque as situações lá eram outras. É uma cidade recente. Mas aqui no Gama eu me sinto na minha Paraíba lá. Uma cidade mais acolhedora, tranquila. Não tenho problemas e divergência, temos. Mas eu sei que eu não vou ser atacado. O Gama é uma cidade acolhedora. O Gama é bom demais. Gama é bom. Ainda temos É bom, dois é bom. momentos. Né, que Aqui é a gente só tem o emenda Tom que e- nasceu do Gama, Tom. Isso. Ó, Não, eu sou do. Enio, do- bota pressão aí. Esses caras não deixam de conversar, não são professores. Eu sou do estado do Maranhão. Deu quanto tempo, hein? Eu sou- Rapaz, Pessoal, vai ter que esse fazer de foi o- 2. Vai ter que fazer o próximo episódio. Aí nós vamos colocar o desafio. Você que chegou até aqui, gostou do bate-papo, deu uma meta aí de 90 lá. 90 likes. 90. Aí a gente faz a segunda parte com os nossos amigos. A gente vai falar do Momento Emenda, a gente vai falar... Vamos trazer Lafa. Vamos fazer, Lafa, entendeu? Pra convida gente Lafa. poder Mas fazer. E aí, Vai o que caber que aqui, ó. A acontece? gente traz lá, Acho que no filmou momento só. emenda a gente poderia falar. Você, todo diretor, diretora,
que acha que a gratificação de diretor tem que ser incorporada ao vencimento, que depois que deixar de ser diretor, ela vai continuar, você deixa seu like. Muito boa. Você compartilha. Excelente. Você compartilha muito simples. bom. Tá aí uma pauta que você pode levar pro governo, outra pauta. que é para É porque o Outra Hugo pauta. Mota não pegou a aposentadoria, a gratificação de todo mundo e botou no bar. Exato. Põe a nossa. Põe a Não, dos outra diretores. pauta. Boa parte da nossa categoria não tem mestrado. Já que agora aumentou a valorização, por que o governo atual, ibanês, não cria um projeto como Um a gente teve programa de no, mestrado. a gente teve no governo Arruda, que foi feito um convênio com a UNB católica, e a gente teve. Olha aí. Show. Interessante. Tá vendo? Mas você não sabia disso não, né? Não. É porque tinha esses 3 níveis. O Eu cara não que era do tinha... governo Arruda, O não. cara só tinha a pedagogia, Proficiência, o magistério, eu acho que era proficiência, né? proficiência. O cara só tinha o magistério, concurso da curta, licenciatura curta, que não existe mais, Era 2 anos. e o da plena. E aí ele pegou todo mundo, botou todo mundo pra fazer faculdade, 1h30. e todo mundo tem Excelente. Das a... emendas, momento emenda? Não, nós vamos. Se o pessoal quiser, a gente vai voltar aqui e vai falar, porque o Volta. vídeo ficou grande, a gente ainda Beleza. tem que voltar. Editar. E a gente vai falar. Francisco, dá o seu recado final. Na hora lá a gente mudou, tô mas de- eu queria agradecer. Eu gosto de notar, eu gosto de papelzinho. Os meninos, inclusive, conhecem e falam, Francisco, ele tem um papelzinho amarelo, eu fico notando tudo, eu gosto de notar. Eu queria voltar no primeiro momento, quando falou da CTM, assim, nos ajuda demais a CTM, a Adriana, o Paulinho, a Natália, que faz minhas solicitações, e a Karina, que agora cuida, e o Matheus, né, assim, são pessoas assim. Matheus, meu ex-aluno. Ó, Matheus ex-aluno. Tô sem aí, moral na Matheus. CTM, eu mando bondinho, ninguém me responde. Rapaz, assim, eu sempre sou bem atendido, tanto pela Natália ou pela Karine. Mas também tem um problema. Quando eles não me atendem, eu sou ansioso, eu vou lá. Aí eu chego e já bato lá, aperto o botão. Eu sou. Caminhando? Não, caminhando não. Tom, não apela, que lá tem escada, Tem Tom. escada. E agradecer, assim, a minha equipe lá do Sede 8, assim, me ajuda demais, assim, começando pela Sandra, que é a vice-diretora, o supervisor administrativo, a equipe de coordenação ali, supervisora Adriana, os coordenadores, que eu esqueci da outra vez, Vanderlei, meu mestre, Isa, Juliana e o Daniel, assim, que é ímpar, o Daniel no serviço esses dias estava ausente, a gente sente uma falta danada. Mas, cara, a minha escola é pequenininha, então eu consigo, lembrando, vocês são gigantes, até uma maldade com vocês. Da secretaria, a Célia, a Regina, a Eleni. E agora o Ramon, que era da Uniag, agora foi pra Ramon gente. tá lá agora? Tá, Ramon tá lá. O Ramonzão tá de boa. Então, assim, sem contar na outra parte, os educadores sociais, a Clemilda, que me ajuda muito. Na biblioteca, o Sede 8, que era uma das pautas, né? Que eram os projetos que dão certo. A biblioteca do Sede 8 agora tem 12 professores que estão readaptadas. Mas, assim, faz um trabalho ímpar. Qualquer menino chega lá, pega um livro e não tem mais aquela questão do controle, porque elas etiquetaram, colocaram no sistema, então você chega lá, dezenas de meninos. E não tem mais aquela preocupação em qual partilheira, porque lá tá tudo marcadinho. Parabéns. É uma coisa assim, a Áurea e a Isabel, ó, show de bola. Você sabe que a organização da biblioteca é pura matemática, né, Tião? Matriz, né? Que bacana. Linhas e É colunas. porque o bicho é E a de minha história. esposa e minha menininha, né? Meu menino Pegadeiro, Renato. nosso menino, né? É. A vida não só é contar historinha, né? Professor de história só conta história, fala isso. Isso é estereótipo. É. Você rolou uma competição aqui agora, hein? Isso aí, né? Macário, muito obrigado pela sua presença também. Se despeça. Quer que ele tire a Se roupa? des- Não, não, Tião. Pô, Macário. Uns desses. Não, Pessoa- Tião, não. O cara ficou até vermelho. Aí, Macaco! Pessoal, é cara. sempre um prazer estar com vocês e participar disso aqui. Eu agradeço muito, muito mesmo o convite de vocês. E queria mandar um abração mesmo e agradecer mesmo à equipe 101. A equipe 101, que eu já tenho algumas décadas lá e sou muito feliz de trabalhar com vocês. Muito feliz mesmo. Muito obrigado. Parabéns. É isso daí, gente. Pessoal, você que gostou desse episódio, deixa seu like, faça esse episódio chegar para muitas pessoas. 90? O 90 likes é a média aí, entendeu? É a meta.
Pessoal, seguinte, você, professor do CG, você, professor do 78, um abraço, que esse episódio chegue a muitas pessoas. Os diretores, Macário e Francisco, estão com as escolas com a porta aberta para que vocês, deputados, deputadas, senadores que quiserem conhecer o trabalho excelente que eles fazem, o 76 também está com a porta aberta, mas no episódio de hoje nós temos eles aqui, os dois bravos, que fazem além de suas obrigações, que fazem com amor, mas precisam da remuneração para poder viver. Cada um de nós precisa de uma dignidade, o mínimo, na verdade, de 17 salários caiu para menos de 4. Então, deixa aí seu like. Para mais assuntos aleatórios, reclamações do sindicato, para insatisfações contra briga com o governo, canal do 102, o podcast dos diretores. Envolvendo o Simples. Francisco! Não,